Seria bom essa aqui. Tá. Oi, gente linda. Eu sou a Simone da Fraternidade Espírita Ponto de Luz e Amor. A nossa casa ainda segue fechada, seguindo as recomendações e sem o público. Mas nós, os trabalhadores, né, já estamos com a saudade do atendimento fraterno. Então, estamos fazendo, né, essa transmissão para a gente poder estar todos juntos. Já que não podemos nos dar as mãos, né, que essas palavras cheguem saturadas de amor, de energias, levando bem-estar para todos. Nós sempre iniciamos com uma prece de abertura, nós temos depois uma vibração e a palestra. Hoje é com o nosso amigo André Mauruto e o tema Tudo é Pensamento. Então vamos iniciar, né, fazendo essa nossa prece de abertura, onde todos juntos agora vamos fechar os nossos olhos, respirar um pouquinho mais tranquilamente, elevar os nossos pensamentos a Deus, ao Mestre Jesus, à equipe espiritual que nos acompanha nesta noite, te agradecendo, Senhor, por mais esses momentos. Que a tua paz, o teu amor e a tua luz esteja sempre conosco. Que esta palestra venha de encontro às nossas necessidades, iluminando os nossos pensamentos, ajudando até mesmo no equilíbrio da nossa saúde emocional, e que todos sigam firmes, fortes, confiantes, porque o Mestre Jesus continua olhando por todos nós com o seu olhar misericordioso e nos dando a certeza, né, que o dia de amanhã vai ser bem melhor do que o dia de hoje. Precisamos confiar e seguir fazendo a nossa parte, que tudo vai passar. Esteja conosco, Mestre Jesus, até o finalzinho dessa nossa transmissão. Que assim seja, graças a Deus. Vamos conservar nosso pensamento elevado, sentindo o nosso mentor ao nosso lado, entrar em sintonia com a espiritualidade e todos juntos, num só pensamento, vamos formar uma corrente energética e vibrar com muito amor, paz, harmonia, equilíbrio, compreensão evangélica, regeneração, libertação, renovação, para todos os nomes de todos os livros da nossa casa. Vibremos por nossas crianças, que sejam amparadas e direcionadas com muito amor. Vamos fazer uma vibração para uma pessoa que no momento nos sugere. A espiritualidade está nos pedindo que faça uma vibração bem forte para alguém que está solicitando. Vamos enviar paz, luz, amor para esta pessoa. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique as nossas águas, copos, garrafas, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Vamos levar os nossos pensamentos até os hospitais,
aos doentes em qualquer leito de dor e sofrimento, hospitais psiquiátricos, penitenciárias, dependentes químicos, asilos, orfanatos, crianças e adultos que vivem ao relento. Vamos vibrar luz, amor, paz, esperança, renovação, aceitação, compreensão evangélica, consciência crística redentora. Intensificando um pouquinho mais o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, vamos mentalizar o nosso planeta Terra e o Mestre Jesus com as mãos espalmadas ao redor dele, abençoando todos os reinos e todos os povos, com seu coração de amor, seu olhar misericordioso. E vibremos pelos reinos da natureza, paz, harmonia, equilíbrio. Vibremos por todas as nações e seus governantes. Paz, harmonia, equilíbrio, compreensão evangélica, regeneração, libertação, renovação. Vamos fazer uma vibração especial para o Brasil, seus governantes, líderes sociais, líderes de movimento. Vibremos paz, harmonia, equilíbrio, compreensão evangélica, regeneração, libertação, renovação, esperança, amor ao próximo, luz. Vibremos pelo nosso estado, nossa cidade, nossa comunidade, nossa rua, nossos vizinhos. Vibremos luz, esperança, renovação, compreensão evangélica, amor, força e fé. Vibremos pelas casas espíritas da região. Vibremos pela nossa fraternidade espírita, ponto de luz e amor, para todos os trabalhadores, frequentadores e a equipe espiritual da nossa casa. Vamos convidar o Mestre Jesus para visitar o nosso lar, que adentre nossas portas, caminhe pelos ambientes, balsamize cada canto, abençoe nossos familiares, seus lares, e deixe para cada um a esperança do seu amor, a sua misericórdia redentora e o conforto, Mestre Jesus, do seu abraço e sua luz.
Vamos deixar uma vibração em aberto para aquele nosso irmão mais necessitado no momento, encarnado ou desencarnado. Que a luz do amor possa clarear sua mente, seu coração para a aceitação. Que tenha forças, coragem, que recupere a força, a luz, a esperança, o amor maior. Pedimos, Senhor, com muito amor, as tuas bênçãos por todo este planeta e toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Boa noite, pessoal. A palestra de hoje é do nosso irmão André. E aí, pessoal, tudo bem? Vou me acostumar com esse negócio de fazer online, mas eu acho que a gente tem sempre a oportunidade para aprender coisas novas, né? Que a gente possa todo mundo estar reunido numa mesma sintonia, numa mesma vibração, que a gente possa pedir que o Mestre Jesus e o nosso mentor amigo, o nosso companheiro que nos acompanha, que tem como missão nos ajudar na caminhada evolutiva nesse momento, né, nessa vida atual, nessa presente encarnação, possa estar do nosso lado. E engana-se aquele que acha que só porque nós não estamos reunidos no mesmo lugar, fisicamente, o vínculo se enfraquece ou deixa de ser tão bom quanto se lá estivéssemos. É interessante isso porque nós vamos falar justamente disso, nós vamos falar justamente do pensamento, justamente dessa característica, dessa ferramenta, dessa usina de força tão forte quanto o pensamento. O fato de estarmos todos reunidos, e eu não estou olhando lá no YouTube, eu estou só aqui no Hangout, então eu não sei quantas pessoas tem lá, mas o fato de estarmos reunidos com o pensamento na mesma direção, com o pensamento focado nesse momento, cria todos os vínculos necessários. Não há limites de espaço para os espíritos. Não há limite de espaço para o pensamento e nem para o sentimento e muito menos para a luz do Cristo. Então estão todos dentro da casa espírita exatamente agora, justamente porque a nossa mente e o nosso coração estão exatamente sintonizados nesse propósito. E eu queria falar um pouquinho, fazer a palestra, essa discussão, essa reflexão de hoje sobre a questão do pensar. Eu queria retomar semana passada a palestra do Carlos, que foi muito boa, por sinal, que ele falou um pouquinho sobre o bem e o mal sofrer. E eu acho isso foi muito legal ele ter falado isso, porque eu acho que nós estamos no momento justamente de fazer reflexão. E justamente nós estamos num momento super delicado em que todo mundo está passando por dificuldades, seja em maior ou em menor grau. Agradeçam se vocês, né, se a gente está passando por dificuldades menores, e vamos orar por aqueles que estão em situação mais complicadas que nós, mas eu acho que toda situação tem um potencial muito grande, toda essa situação tem um potencial muito grande de ser uma grande e valiosa oportunidade para que a gente possa dar testemunho do Evangelho, ou do quanto o Evangelho já foi construído, ou que nós já temos do Evangelho dentro do nosso coração. Eu acho que nós temos uma oportunidade também de treinarmos autocontrole, de fazer um exercício moral nesse momento atual, que pede tanto moralmente de nós, muito mais moralmente, já que nós estamos impedidos de, ou devemos, né, se o bom senso grita,
estar em casas recolhidos, então a gente tem um exercício moral muito grande. E que nós também temos uma grande oportunidade de contribuir com a espiritualidade que trabalha incessantemente nesse momento em que as vibrações se tornam às vezes tão pesadas e negativas por N situações, por medo, insegurança. A gente vai chegar lá e vai falar. Então são 3 grandes oportunidades no mínimo que nós temos de dar testemunho do Evangelho, de fazer um exercício moral para crescer e de trabalharmos, fazer a nossa parte, mesmo dentro de casa, já que para a espiritualidade não há fronteiras, barreiras e para o espírito não há distâncias. Que isso é uma coisa do mundo material, do plano espiritual não. Então, para começar, são essas três oportunidades, né? E sabe o que é interessante? Já que o Carlos começa falando do bem sofrer e do mal sofrer, eu estava fazendo uma reflexão aqui, eu acho que o bem sofrer nessa situação atual que a gente está, tem a ver com o bem suportar. E o bem suportar nada mais é do que esperar com equilíbrio. Então, eu vou repetir. O bem sofrer tem a ver com o bem suportar. E para bem suportar, eu necessito esperar com equilíbrio. E o que é esperar com equilíbrio nessa situação que a gente passa? Eu acho que para a gente conseguir minimamente, eu tenho atendido os meus pacientes, eles têm falado que está difícil ficar vendo toda a situação que está acontecendo, tudo o que eles estão passando dentro de suas casas, e alguns relatam uma grande impotência diante da gigantesca grandeza da natureza, diante da gigantesca grandeza da vida, que em determinados momentos da história humana sempre teve uma capacidade fortíssima e grandíssima de impor suas consequências, de impor seus fenômenos à humanidade. E nós estamos hoje tendo que lidar de perto com isso, e para que a gente consiga minimamente começar a esperar com equilíbrio, e o pensamento é um dos elementos importantíssimos para se esperar com equilíbrio, é muito necessário que nós consigamos perceber que, sim, nós somos muito impotentes para definir ou lidar os rumos que a vida, em toda a sua grandeza, tem. Nós temos um pequeno papel que é importantíssimo, porque nenhum filho de Deus é deixado de lado, ninguém apaga a sua luz e ninguém é esquecido. Todos nós, na vida, somos chamados a trabalhar e todos nós temos um papel, somos uma engrenagem pequena na grande criação, mas diante de um todo maior, é importante que tenhamos a consciência de que somos pequeninos e às vezes não podemos fazer nada em termos de reverter os sofrimentos que aqui estão acontecendo. Eu acho que o trabalho que cada um tem, e é uma coisa que nós temos que refletir, o trabalho que cada um tem, que se apresentou nesse momento, nesses meses, nesses dias, e que vai se apresentar, é de suportar o seu quinhão de sofrimento com nobreza. Eu acho que já é bastante coisa, né? Já é bastante coisa. Tem muita gente que eu tenho ouvido falar, que vem conversar comigo nos atendimentos, dizendo isso é uma vantagem, né? Quando a gente trabalha com gente, lida com vidas, então as pessoas vêm relatando como cada um tem lidado. Algumas estão muito impotentes, irritadas com o que está acontecendo, muito raivosas com que está, com a forma com que as coisas estão acontecendo no nosso país ou fora e tal. Alguns concordam, outros não, isso não vem ao caso agora. Mas todas estão falando, nossa, não tem muito o que fazer, tem que esperar. E aí que fica uma reflexão, eu queria que todos pensassem consigo mesmo o quanto está sendo difícil esperar para vocês. O quanto está sendo difícil ver os dias passarem, um depois do outro. Mesmo que tem gente trabalhando pra caramba, às vezes até mais, trabalhando mais do que estava quando estava presencial. Alguns não estão trabalhando, outros estão preocupados, né, com a possibilidade da falta de dinheiro. Mas como que tá viver para vocês essa espera? Como que é lidar com a própria impotência? Eu estou fazendo perguntas reflexivas porque não tem muito como a gente escapar dessas reflexões no momento em que a vida nos impõe se recolher para dentro de si mesmo. Primeiro se recolhe para dentro de casa, depois se recolhe para dentro de si.
Então vem uma imposição material de fora para dentro em que aproxima o ser das suas próprias questões. É muito interessante ver, eu olho aqui da janela, semana passada o barulho do trânsito era menor. Isso significa que as pessoas ou estão cansadas, ou estão incomodadas, ou estão angustiadas, e elas estão fazendo força contra esse processo de entrar em contato consigo mesmo e estão saindo. Hoje nós vimos esses dias os relatos na televisão de como as pessoas parecem, e algumas que não estão, que deixaram de estar dentro de casa, ou que passaram, voltaram, claro que não na mesma quantidade que normal, a ir para a rua. Eu faço uma leitura sobre isso, também em termos psicológicos, de como é difícil para o ser, seja ele quem for, passar um bom tempo em contato consigo mesmo. Porque é aí que os fantasmas estão. É aí que a moralidade está. E ver nos relatos das pessoas de quanto estão se sentindo ansiosas, como nós temos dificuldade de administrar nossas próprias emoções e de administrar o nosso próprio eu, e como somos, além de impotentes, muito frágeis moralmente. E aí, com essa fragilidade moral, com todos nós na família humana, vamos tecendo uma coxa de retalhos, de relações, em que o resultado, às vezes, né, em que o resultado, na sua grande maioria das vezes, vem pautado pelo sofrimento, justamente por causa de uma fragilidade moral que é natural no nosso estágio evolutivo. E um dos trabalhos importantes também que nós podemos fazer é manter um foco íntimo nessa questão de suportar o nosso quinhão com sabedoria e de controlar. Controlar não é uma palavra legal. Em administrar, em escolher quais pensamentos povoam a nossa cabeça nesses dias. É uma grande oportunidade para fazer isso. De posicionar o nosso padrão vibratório, e para aqueles que não conhecem, não sei quem está assistindo, se é só o pessoal da casa, e de posicionar nossa mente, o conteúdo dos nossos pensamentos, em um padrão mais elevado possível. Nem que isso é feito com esforço. Já que nós não temos a habilidade bem desenvolvida de controlar os nossos pensamentos, de administrar os nossos pensamentos, que nós passemos esse tempo de reclusão tentando fazer isso, porque isso também compõe parte do trabalho que nós temos como cristãos e espíritas para ajudar dentro do que nós podemos, do nosso alcance. Ao invés de ficar irritado, ou angustiado, tentando reverter um ciclo natural da vida, um ciclo natural que é consequência das somatórias dos pensamentos da família humana dentro do seu estágio evolutivo, com todos os seus desequilíbrios, ao invés de tentar reverter uma situação que é muito maior do que nós, simplesmente tentarmos olhar para a gente e administrar o nosso coração e a nossa mente na tentativa de vibrar mais positivo, de vibrar mais luz ao longo dos dias e ao longo da nossa rotina dentro de casa, para que nós não sejamos elementos de pensamentos deletérios e destrutivos. Isso nós temos de sobra no planeta. Eu acho que é um momento de muita profundidade. Nós já passamos por esses momentos por essas situações em outros momentos da história. Talvez nossos pais e os pais de nossos pais não tenham lidado com uma pandemia desse tamanho. Nós temos lidado com coisas mais pontuais. Mas isso aconteceu, a gente vai chegar lá. Então, acho que o trabalho que a gente tem que realizar é uma tentativa de autocontrole do pensamento e das vibrações. Tá bom? Deixa eu virar a folha aqui. Tem um texto de autoria da Joana de Ângeles, que ela fala, o título do texto é Pensamento e Vida. Eu queria ler um trechinho ler esse texto, para que a gente pudesse fazer algumas reflexões, tá bom? Ela começa assim. O homem pode ser considerado o pensamento que exterioriza, fomenta e nutre. Conforme a sua paisagem mental, a existência física será plasmada face
ao vigor da energia direcionada. O pensamento é a manifestação do anseio espiritual do ser, não uma elaboração cerebral do corpo. Sendo o espírito o agente da vida, nos intrincados painéis da sua mente se originam as ideias que se manifestam através dos impulsos cerebrais, cujos sensores captam a onda pensante e a transformam, dando-lhe a expressão e a forma que revestem o conteúdo de que se faz portadora. Vamos voltar lá no começo. É muito interessante que primeiro que o título associa pensamento e vida. E ela não associaria essas duas palavras à toa. E ela, logo no primeiro parágrafo, ela coloca assim, que o homem ele pode ser considerado exatamente aquilo que exterioriza no seu pensamento, aquilo que incentiva, que faz crescer, que fomenta, e aquilo que nutre. Ou seja, o homem nada mais é do que o resultado de tudo aquilo que compõe e que ocupa a sua mente e, consequentemente, o seu coração. E é dessa composição, ela usa a palavra paisagem. Uma paisagem não é feita de um único elemento, não é feita de um único pensamento. Uma paisagem, normalmente, tende a ser constante. A montanha que ali está por um bom tempo. O lago que ali está por um bom tempo, assim como as árvores e os típicos pássaros que ali vivem. Uma paisagem é mais permanente, e não é à toa que ela usa essa palavra. Porque na ordem do conjunto de pensamentos que nós temos e que nós costumamos nutrir, costumamos incentivar, porque ali nós gostamos de estar, é o responsável pelo resultado direto da nossa vida. E isso é uma realidade espiritual, tanto lá quanto aqui. Tanto lá, que eu quero dizer que eu aponto aqui, é o plano espiritual, tanto o plano espiritual quanto aqui. A vida, ela é o estado natural do espírito, é o estado natural do ser, e é eterna. Então, e a mente, por sua parte, é uma grande usina poderosa que pulsa, que vibra sem cessar, porque nós estamos vivos, sem cessar, a irradiar o tempo todo energias magnetizantes e a irradiar o tempo todo forças criativas que facilitam a nossa caminhada ou dificultam. Esses eflúvios, essas ondas de energias magnéticas que facilitam ou não, estão intimamente direto com o conteúdo a que se pensa. Por isso que no momento atual é muito necessário que nos compenetremos para construir um pensamento um pouco mais saudável. Isso vai facilitar demais a nossa caminhada e vai facilitar demais o enfrentamento de todas as dificuldades, de todas as ansiedades, de todos os medos, inquietações e irritações. Esse processo de pensar está acontecendo exatamente agora. Ele não para de acontecer. O pensamento não é da ordem do corpo, o corpo só realiza o pensamento no cérebro, que vira reações corporais e que podem vir a se tornar ações concretas no mundo externo, para que a gente possa construir as coisas. Tudo nasce do pensamento, tudo é pensamento. Uma cadeira, antes de ser cadeira, foi pensada. Uma ideia política que transforma uma realidade de um país, antes de ser concretizada, ela foi pensada por alguém. Está cheio na história da humanidade de espíritos missionários que vieram ser porta-voz de novas ideias, de novos pensamentos, que têm capacidades de grande impactação e de mudança na alavancagem da vida humana ao longo da evolução. E isso não para de acontecer. É por isso que agora, quando nós estamos reunidos todos aqui, concentrados, ouvindo a palestra e antenados todos juntos, estamos todos em pensamento conectados, assim como os nossos mentores, assim como Cristo, assim como todos os espíritos irmãos que têm por missão abnegada o trabalho lá na casa e assim como em muitas outras casas espíritas. O texto
da Joana de Ângelo continua da seguinte forma, que vai em direção a explicar essa questão do bem sofrer que o Carlos falou tanto, né? Administrar pensamentos, transformar um sofrer num bem sofrer. Ela continua assim, ó. O homem de bem, pensando corretamente, como consequência da sua realidade interior, progride, adicionando forças à própria estrutura, já que está pensando de forma construtiva. A criatura de constituição moral frágil, por efeito das suas construções mentais infelizes, envolve-se nas teias dos pensamentos perturbadores e passa a estados tumultuados e doentios. Ou seja, a gente recebe os resultados diretos desse pensar, fragilizando ou fortalecendo a nossa capacidade de viver. E aí que entra uma questão, né? Como é que anda o conteúdo dos pensamentos de cada um de nós exatamente nesse momento? Quando a gente está distraído no dia a dia, quando a vida não está alterada no seu curso do cotidiano, nada está nos incomodando, a gente nem para prestar atenção. E aí quando uma situação se mostra para a gente é exposto a medo, a vários tipos de ansiedade, a confusões, desconfianças. Como é que anda o pensamento de vocês nessas últimas 3 semanas? O meu eu sei. Eu não sei como é que tá o de vocês, mas assim, em vários momentos eu tropecei, em vários momentos eu tive medo, em vários momentos eu tive raiva, em vários momentos eu acabei sendo arrogante no pensamento, principalmente com as milhares de notícias que vão acontecendo por aí. Nós estamos sendo testados diariamente nisso. Em outros momentos eu percebi o que eu estava fazendo, então eu me recolhi para um pouquinho de sanidade que me restava naquela situação, silenciei. Como é que cada um está vivenciando esses dias? E como é que cada um está levando os pensamentos? Vocês estão ajudando o caminhar de vocês ou dificultando por falta de vigilância? Vocês estão dando lado para quem está certo e eu tenho razão? Ou vocês estão nutrindo pensamentos de concórdia, união e equilíbrio? E às vezes basta fazer silêncio para a gente fazer isso. Basta não querer estar certo, mas gastar o tempo vibrando positivamente ou emitindo um pensamento positivo para alguém que nós amamos, ou emitindo ou lendo alguma coisa que fale sobre fraternidade, concórdia, união, se sintonizando em vibração nesse padrão. No sábado, a gente estava tendo aula online também do curso do Livro dos Espíritos. A gente estava falando exatamente sobre a comunicação entre as pessoas e os mentores, a comunicação entre as pessoas e o plano espiritual. E é mais do que sabido do que o plano espiritual está sempre de braços abertos para nos receber e sempre de braços abertos a dar orientações que nos alavanquem na caminhada. Se nós não mantemos o padrão vibratório elevado, como é que eles vão conseguir nos ajudar? E diante de tudo isso que está acontecendo, a única coisa que a gente tem que fazer é levantar o padrão vibratório. E mesmo assim, às vezes a gente não presta atenção nisso e não faz. A gente descamba para raivas, para discussões. E não dá para a gente dialogar. Eu gosto muito de dialogar com o pessoal, né? E eu não estou para ver as respostas. Mas quem já brigou dentro de casa nesse meio tempo? Quem já perdeu a paciência com o marido ou com mulher? Ou com o filho? Né? Olha que ótimo exercício de construir paciência. André, você tá brincando comigo? Mano, construir paciência o quê? Eu quero saber que meu filho volta para a escola, pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, é uma grande oportunidade. É uma grande chance de chegar mais perto do seu filho e trabalhar um pouquinho a tua sensibilidade para entender um pouquinho como ele vê o mundo. Porque às vezes na rotina, da correria do dia a dia, passa batido. Às vezes a gente passa mais tempo na frente do computador do que com os nossos filhos. É uma coisa que eu tenho refletido bastante, eu tenho feito isso. Minha mulher até já chamou minha atenção, eu falei, é verdade, eu não posso deixar isso acontecer. Que bela oportunidade para pensarmos, sabe? Vale a reflexão. Quanto tempo a gente passa prestando atenção e se dedicando àquele que a gente escolheu para viver junto, para passar grande parte do tempo com a gente? A gente está se recolhendo em família
para orar juntos, a gente vai chegar lá ainda. Né? Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro do nosso seio, dentro do nosso lar. Vamos voltar para o texto. O texto continua da seguinte forma. Eu não vou ler ele inteiro, só vou tirar alguns recortes, tá? Mas olha como ela continua depois disso. O pensamento é força. Pensa no amor e te sentirás afável. Cultiva a ideia do progresso e terás estímulo para porfiar, logrando êxito nos empreendimentos. Sustenta a ideia do bem e descobrirás quão ditoso és como fruto do anelo vitalizado. Se pensas no medo, ele assombra e te domina. Se dás atenção ao pessimismo, torna-te incapaz de realizações ditosas. Se te preocupas com o mal, permanecerás cercado de temores e problemas. Se agasalhas as ideias enfermiças, perderás a dádiva da saúde. Tudo pode ser alterado sobre a ação do pensamento. É muito interessante que ela mostra aqui, ela traz o pensamento agora como se fosse uma ferramenta. E ela dá o caminho para que a gente consiga levantar o padrão para viver esse momento dessas semanas que já foram e das semanas que virão com um pouco mais de sanidade. É com aqui, e veja bem, não depende dos elementos da vida. Quem define os rumos e os caminhos da existência é o espírito, somos nós, é o ser, é como eu escolho, é onde eu escolho botar a minha cabeça, lá estou. Se eu quero me sentir mais acolhido e amparado pelo amor, eu preciso manter isso na minha cabeça. Eu preciso manter isso na minha cabeça, eu preciso manter isso nas minhas ações. E eu não estou falando que a gente tem que virar um bando de fanático que fala disso o tempo todo. Não, não é isso. Mas eu preciso manter o pensamento o máximo de tempo possível em termos positivos. Olha como ela continua. Se você cultiva a ideia do progresso, você vai crescer. Se você pensa no medo, o medo vai te dominando. Se você vai dando lado para questões mais destrutivas, é ali que você está. Para as mais positivas, é ali que você vai estar. E aí que entra uma questão interessante. Os meus pacientes têm falado muito. Os pacientes que têm tido sensações mais fortes de ansiedade, eu tenho dito muito para que triem melhor o que estão vendo na televisão. Vocês andam cuidando disso? Ou vocês vão... Porque uma coisa é se instruir, uma coisa é se informar, para a gente não ser uns desinformados que não têm a menor ideia do que está acontecendo lá fora, que não é também uma coisa muito legal de se fazer. Mas uma coisa é se instruir, outra coisa é ruminar as informações negativas, estacionar nas emoções negativas e nas informações negativas e produzir na sua mente todo aquele conjunto de coisas negativas e daqui a pouco a gente se encontra deprimido, ansioso, amedrontado, catastrófico e isso não ajuda. Vocês têm vigiado isso? Vocês têm triado o que entra ou não de informações? Não tem problema ver a situação complicada que está lá na Itália e entender a realidade da coisa, quanto está complicado ou não, a nossa realidade, os dramas, mas nós temos escutado com bons ouvidos ou a gente tem se perdido no processo? Se estiver se perdendo no processo, se tiver ao desligar o telejornal, tiver com uma bola na boca do estômago ou um nó na garganta, é melhor não ver. É melhor saber o que escutar para que a gente não derrube o nosso padrão, porque a gente fica vulnerável a toda uma onda de eflúvios de todas as pessoas que estão vibrando e pensando da mesma forma. A gente traz para dentro da nossa casa, é como se a gente abrisse a porta e gritasse para um caminhão de lixo jogar um monte de porcaria de churume dentro de casa. Ninguém gosta de cheiro de churume, né? Se não gosta do cheiro de churume material, por que dar guarida para churume mental e energético? Não façamos isso. Não é benéfico, não nos ajuda no enfrentamento dos próximos dias que virão.
Então, aquilo que a gente agasalha é aquilo que nos define nesse sentido. Se vou ou não enfrentar com maior ou menor facilidade. Tá bom? Ela fala: pensamento é força. E, de fato, é uma das forças. A mente é uma das forças mais poderosas e criativas que existe na criação. Não é à toa que o Cristo cria realidades, que a espiritualidade mais elevada cria realidades, todos em fraternidade pensando em um único sentido. Nós também podemos fazer isso, se não em grande escala, em pequena escala, começando por administrar o que a gente coloca de bom ou de ruim. Ah, André, mas é muito difícil você dizer para manter o pensamento positivo. Então eu não posso pensar nada negativo? Não, não se trata disso. Às vezes a gente não controla. Às vezes as coisas vão acontecendo, mas a partir do momento que eu percebo que o pensamento chegou e a partir do momento que eu percebo que começou a me prejudicar, eu sim elevo o meu pensamento, faço uma oração e eu simplesmente coloco de lado aquele pensamento. Todas as vezes que ele vier na minha cabeça, eu faço esse exercício para deixar o pensamento de lado. Se a gente abaixa a guarda e não presta atenção, eu não sei vocês, mas tem gente que sente muito prazer em assistir da Atena, por exemplo. Isso é uma opinião minha. Tem gente que gosta, mas é um programa é um desserviço espiritual, digamos assim. Porque aquilo ali não tem nada de instrutivo. Ele rumina violências, ele rumina as mazelas da, da sociedade e não traz nada de bom. É uma coisa, quem tem prazer em ver? Se tem prazer em assistir, põe uma pulguinha atrás da orelha, liga milhares de sirenes, porque se tem prazer, está se comprazendo em pensamentos de baixa vibração. E aí, não pode reclamar depois dos resultados. Traz um monte de coisa ruim para dentro de casa e depois acaba criando um monte de desequilíbrios em casa. E aí tem que lidar necessariamente com isso. Tá bom? Trazendo um pouquinho para a nossa situação atual, vamos tentar pensar como é que o nosso país está nesse sentido. A gente foi pego num momento de grande divisão popular. Olha que cachorrinho lindo, tá? Que legal. Vamos voltar aqui, desculpa. A gente foi pego num momento político de muita divisão, em que a gente tem um monte de egos inflados. É impressionante como as pessoas têm razão e sabem o que estão falando. Todo mundo sabe. Se é de um lado é porque o outro é burro, se é do outro lado é porque o outro também é burro. Todo mundo tem razão. Todo mundo tem uma palavra ferina, tem um comentário arrogante ou tem algum tipo de desvalorização do outro. Nós estamos vivendo exatamente esse momento. E não é só um momento nosso. As coisas vêm borbulhando no nosso planeta, em vários países, um pouquinho na França, um pouco nos Estados Unidos, em vários sentidos. A intolerância vem borbulhando em banho-maria já faz algum tempo, e a coisa vem eclodindo e já faz algum tempo. E aí o nosso país também não é diferente com a questão política que está envolvida. Nós não lembramos que antes de tudo isso, o que vale é a concórdia. E o que vale é a fraternidade. E vale mais silenciar a agredir. Isso a gente não lembra. A gente se deixa levar, né? E até os mais neutros, quando não vigiam, vão deixando de ficar neutros nos seus comentários. Tem um professor que eu conheço, que foi um professor meu da faculdade, gosto muito dele, ele é muito sensato, e todos os comentários de cunho social e político que ele estava fazendo no começo do ano passado foi degenerando, e hoje ele está bastante agressivo. Então a gente vai mergulhando nessa onda. Então a gente foi pego exatamente nesse momento, um país borbulhando, vários outros países borbulhando, de repente um pequeno vírus, minúsculo, microscópico, 1000 vezes mais simples molecularmente do que do que as nossas células, causa um grau de inconveniência no mundo que para o mundo. Muito interessante, não? Freia o mundo, desacelera. E eu não estou dizendo que ele desacelerou porque o mundo estava borbulhando, não é bem isso. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas que a vida reage ao conjunto e ao conteúdo dos pensamentos da humanidade. E é muito interessante como o mundo se dobra diante de uma coisa tão simples e todo mundo é obrigado a parar e a voltar para dentro de suas casas. E aí nós somos confrontados com as coisas mais básicas da vida, que são os nossos próprios sentimentos, que é o medo, que é uma das emoções mais básicas,
e nós somos obrigados a lidar com eles diariamente, como todo mundo tem lidado. É interessante porque, assim, foi como eu falei no começo, os nossos avós, bisavós, talvez em 1918, que quando teve a gripe espanhola, que foi uma pandemia grande também, teve que lidar com esse tipo de inconveniente. Isso foi há 100 anos. Eu nunca vivi algo assim. Acredito que nem meu pai tenha vivido nada assim, tão grave, tão amplo no mundo. É interessante como de tempos em tempos as coisas vêm acontecendo e não deixa de ser um processo natural, né? Um vírus está na natureza. Veio de alguma forma por descuido ou não dos seres humanos e aí veio causar todo esse tipo de inconveniência. Mas há um grande conflito moral do qual nós somos empurrados com tudo isso. Isso é uma leitura muito legal que a gente pode ter, porque ajuda a gente a não ficar com tanto medo, não ficar tão vulnerável, por entender que apesar de todos os inconvenientes, apesar de toda a impotência que a gente tem passado, apesar de tudo que a gente vai ter que esperar, está tudo segundo os planos da providência divina. Nada está escapando. Ah, André, você fala isso, mas tem tanta gente sofrendo e desencarnando. Exato, desencarnando, não morrendo. Claro, as pessoas morrem, né? Mas elas desencarnam, entenderam a ideia? Está tudo corroborando para que as pessoas freiem, repensem. Quantos atos de solidariedade vêm acontecendo? Quantas oportunidades de questionamento sobre o que nós fazemos conosco enquanto família humana? É um país correndo atrás do seu, mas toda essa situação leva a gente a refletir, será realmente que é a melhor forma que temos de fazer as coisas? Vem lançar novas possibilidades de ideias e novos pensamentos no ar. Será que é a melhor forma cada um pensar em si mesmo? Olha o grande inconveniente com a economia. Será que é a melhor forma de viver a vida segundo o que existe hoje? Quantos pensamentos, quantas oportunidades de mudança e transformação. E não se enganem, não vai mudar, acabou esse vírus, acabou, tá tudo certo, a humanidade é outra. Não, mas é mais uma situação que aproxima o homem de uma reflexão mais aprofundada sobre o que nós fazemos no mundo e qual é a nossa responsabilidade um com os outros. Nós não temos, eu, André, a Célia, né, a Michelle, o Edgar, as pessoas que compõem a casa e os que estão nos assistindo, nós não temos como impactar as políticas mundiais, mas nós temos como pensar exatamente isso dentro da nossa casa. Já é trabalho pra caramba, já é uma tonelada de trabalho. Eu acho que vale a pena a gente refletir a respeito dessa oportunidade colocada aí e de como uma coisa tão simples, tão frágil, pode gerar tanto impacto, como nós somos frágeis diante da vida. Aí todo aquele discurso orgulhoso de eu sei o que tem que ser feito e você não sabe, cai por terra. Cai por terra como? Ah, então eu sei, passa a vida metralhando razões e metralhando opiniões, e aí pega um vírus tão simples e vai parar entubado em cima de uma cama em que você é dependente de um monte de pessoas que às vezes pensam exatamente o oposto que a gente. E a gente não pode fazer nada. A gente só pode seguir o curso com a vida. A gente só pode se recuar para dentro da gente e orar para que tudo passe, para que tudo aconteça da melhor forma possível. E se for a graça de vida, que saiamos ilesos disso tudo. É uma reflexão de muita importância. Espero que nós estejamos aproveitando a oportunidade para pensar a nossa pequenez diante da vida. Para que a gente possa aprender um pouquinho de humildade. Para que os pensamentos que nós tenham um pouquinho mais de humildade para saber o que dá e o que não dá para enfrentar. Eu estava tentando... E aí cada um lida de um jeito, né? Alguns minimizam, outros negam, outros se desesperam. Então, e é uma coisa muito comum, né? Negar, minimizar realidades. É por isso que é tão difícil, às vezes, lidar com situações que pedem muita articulação social. Algumas pessoas não acreditam. Outras dizem que escolhem olhar de uma forma mais negacionista, e faz parte. Tem pessoas de todos os tipos. Outros mergulham no desespero. E aí eu queria perguntar para vocês como é que anda, para vocês se avaliarem, como é que andam os sentimentos, porque eu fiz uma coletânea de
de sentimentos que estão acontecendo nos meus pacientes, eu trouxe aqui para vocês poderem refletir. Alguns dizem que estão sentindo muita insegurança por questões financeiras. Como é que vocês estão tentando se manter minimamente equilibrados se é insegurança o sentimento mais forte que você está sentindo? Está nutrindo fé necessária? Está confiando no Pai? Ai, meu Deus, eu não vou conseguir pagar os meus funcionários, eu não vou ter dinheiro, como é que eu vou fazer para manter minha empresa funcionando, né? Está tendo fé suficiente? Está pensando soluções sem perder o equilíbrio? Ou está se deixando arrastar por esse medo? Se a impotência está gerando impaciência e raiva, como é que vocês estão lidando com isso? Tem muita gente que está ansiosa. Teve gente nessa semana que teve crise. Não sei, tomara que vocês não tenham crise, não tenham que lidar com isso. Mas como vocês estão lidando com a ansiedade de vocês? Tem gente que está extremamente irritado, porque não gostaria de estar nessa situação, porque está cansado, porque queria sair, porque queria ir para balada, porque queria ir passear, porque queria ir comer um hambúrguer, né? Porque queria fazer qualquer coisa na sua rotina. Como é que está lidando? Parou para aproveitar o momento, para repensar? Pode ser diferente também? E principalmente o medo. Tem muita gente que está sentindo medo, sabe, que está deixando isso tomar. E aí, na hora que a gente está sentindo tudo isso, a gente esquece que oração é um dos elementos mais importantes. Aliás, se deixou de ser importante em algum momento, né? Mas a gente só lembra de orar quando a água bate na bunda, quando as coisas incomodam, quando o calo aperta, quando dói. Vocês têm orado? E não é orar com palavras bonitas, não. Vocês têm aberto o coração para o Pai pedindo um pouquinho de incentivo, um pouquinho de ajuda do plano espiritual para manter vocês minimamente equilibrados? Para manter a gente minimamente no eixo? Tem uma ferramenta muito legal que a gente pode usar para poder manter o pensamento um pouco. Primeiro vai ler o Evangelho, vai se envolver com textos de cunho elevado, não só o Evangelho, vai ler poesia que fale sobre coisas belas, vai se envolver com assuntos que nos tragam um mínimo de luz dentro da cabeça. E tem uma ferramenta que a gente pode usar muito bem, que eu chamo de imaginação ativa. Tá muito ruim, tá muito nervoso, tá muito complicado? Imagina uma paisagem bonita. Imagina o Cristo chegando, imagina a sua mente cheia de luz, como se fosse um vaso. É sério, imaginem mesmo. E aí se derrama na cabeça uma grande quantidade de luz e sua mente brilha, seu corpo brilha, e você começa a sentir todos os benefícios daquela luminosidade, e aí você tenta se conectar lá em cima. Puxa, joga a cabeça pela imaginação, usa a imaginação lá para cima, tenta imaginar como deve ser as cidades mais elevadas, como deve ser os planos de existência mais purificados, todo o amor que contém ali, tenta se conectar, fazer um gancho no máximo de força possível com isso. Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença. A gente tem imaginação e inteligência, não é à toa. Vamos usar para imaginar um quadro mais belo do mundo. Como seria um mundo com um pouco mais de concórdia? Como seria um mundo com um pouco mais de amor entre os seres? Com um pouco mais de bom senso, onde as pessoas têm menos egoísmo e abrem mão do seu ponto de vista pela paz e pelo equilíbrio. Como seria um mundo assim? Ah, André, para de viajar. Que historinha mais romântica. O mundo não é assim. Exatamente. Ele não é assim, mas é justamente porque não é que é necessário pensar. Porque a gente só constrói um mundo melhor antevendo esse mundo. Isso já é um exercício de elevação de padrão, já é um exercício de purificação dos pensamentos. Está angustiado? Se recolhe com a sua família. Vai e faz um evangelho no lar. Tentem, discutam como seria esse mundo melhor durante o evangelho. Peçam instrução dos mentores para inspirar vocês nas boas ideias, enquanto se usa a imaginação. Sobe o padrão. Faz oração, faz evangelho no lar, faz exercício de mentalização, de imaginação ativa, para tirar o pensamento só das coisas positivas, das coisas negativas. Se instrua com as coisas negativas, mas vai buscar também as positivas, os que estão se curando, todos que estão recebendo benefícios, dentro do que pode ser feito, sem você se expor ao risco desnecessário. O que se pode fazer
para engrossar as fileiras da solidariedade. Isso não é pouco trabalho. Isso não é coisa que se faça assim. Isso dá trabalho. Mas para aqueles que estão com um pouco mais de tempo, porque querendo ou não, todo mundo que está em casa pelo menos ganhou 1h30, 1 hora a mais do seu dia ou 2, que é o tempo em que se vai para o trabalho e se volta do trabalho. Dependendo da rotina de cada um. Tem gente que está trabalhando até 5 horas da manhã porque está em casa, não tem fronteira e está trabalhando muito. Mas assim, para aqueles que têm tempo, para aqueles que estão olhando, vamos usar esse tempo para fazer algum tipo de coisa que nos acrescente, que nos faça crescer. Vai ler um livro legal. Não tem um costume de ler, ganhe um costume novo. Vai estudar, tem um monte de curso online de graça. Tem um curso online de graça que eu vou fazer, que é sobre inteligência emocional, administrando melhor os seus sentimentos. Isso é ótimo para reforma íntima. Vai buscar. Usem o tempo e saiam do limbo que o nosso planeta tão acostumado está de pensamentos deletérios. A gente já vai estar fazendo um trabalho muito bom junto com a espiritualidade e trazendo muitas bênçãos para dentro da nossa própria casa, pelo simples fato de escolher estar com a luz. Eu acho que fica essa reflexão no dia de hoje. Administrar a nossa mente e os nossos pensamentos em prol da nossa boa batalha, do nosso bem sofrer, para conseguir tolerar melhor o tempo que nos é pedido esperar. Porque mudar o quadro geral do mundo não dá, isso é com Deus, tá bom? Eu agradeço que todos tenham ficado, os que vierem assistir depois, que reflitam, que levem para si esses pensamentos, né? Que o Mestre Jesus possa estar conosco nas orientações diárias sobre tudo isso, que cada um sabe aí onde o calo aperta, cada um sabe o que sente, o que não sente, o que é mais fácil, o que não é. Tá bom? É isso que eu desejo a todos. A Célia pediu para que eu fizesse uma prece de encerramento e para que todos nós mantenhamos a nossa mente elevada com os anjos do Senhor, para que a gente possa receber as energias necessárias aqui. E eu gostaria de fazer uma prece que é muito legal, que eu gosto muito, que nos dá uma ideia de trabalhadores, que nos dá uma ideia de missionários dentro da nossa própria vida, que é a oração de São Francisco de Assis. Então eu peço que todo mundo feche os olhos para que a gente possa fazer essa oração, tá bom? Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja e graças a Deus. Que possamos ter em mente que eu acho que uma coisa que eu tiro muito dessa oração é a palavra instrumento. Enquanto nós somos instrumentos do Pai, nós vamos construindo uma vida mais iluminada para nós e para os nossos que nos cercam. Que assim seja, que graças a Deus passemos uma boa semana, possamos nos encontrar de novo semana que vem online, tá bom? É outro palestrante, mas que todos possamos estar juntos, tá? Obrigado pela oportunidade.